Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 10 até o versículo 13. Amém? Efésios, capítulo 6, 10 a 13. É um versículo bem conhecido, é uma passagem bem conhecida. Eu creio que Deus tem uma porção para nós hoje dessa passagem. Que louvor abençoado, irmão. A gente poderia passar aqui a noite inteira. Às vezes eu tenho que me controlar, sabia? Para não escandalizar uns irmãos. Eu fico ali, né? Controla, Senhor. Amém? Fala assim: Deus, abre minha mente, abre meu coração, abre os meus ouvidos, para que eu possa ver e entender. Amém? Fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Repete comigo: poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: porque a nossa luta, fala comigo, a nossa luta não é minha, nem só do pastor, nem só da igreja, não. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra principados, fala comigo, principados, potestades, dominadores das trevas, hostes malignas, espirituais, nos lugares celestiais. Em outras versões fala lugares altos. Repete comigo, lugares altos. Coloca a mão no teu coração, se assim você desejar, fecha os teus olhos e desde já desperta o teu espírito. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela oração que eu já recebi, Pai. Obrigado por cada pessoa que aqui está, por cada família. Desde já eu te peço, abençoa as casas, as famílias, os lares nessa noite. Mas eu também queria te pedir, Pai, leva-nos a um lugar que poucos foram. Leva-nos a este lugar que poucos ousaram entrar. Não porque merecemos, não porque somos diferentes, não, Pai, porque estamos pedindo. A Bíblia diz: pedi, pedi e não recebeis porque pedis mal. Pai, hoje à noite nós queremos te pedir, Pai, desata os rolos. Abre o rolo, libera a revelação do céu nessa noite que vai destravar, transformar vidas, Pai. Nos levar a lugares diferentes, acessar atmosferas diferentes. No nome de Jesus. Leva-nos a este lugar nessa noite, Pai. Leva-nos a este lugar. Neste lugar onde o Senhor separou para cada um de nós, desde antes mesmo de nascermos, para esse dia de hoje estarmos neste lugar. Eleva os nossos olhos para o monte de onde vem o meu socorro, porque a tua palavra fala em Salmos: uma profundeza chama a outra. Encontra a profundidade no nosso coração, para que nós possamos achar profundidade naquilo que o Senhor quer revelar para nós. Uma profundeza chama a outra, uma profundidade chama a outra. Leva-nos a deep waters. Leva-nos a este lugar, Pai. Thank you, Jesus. Pode se sentar, querido. Vou precisar da sua concentração. Fala comigo, concentração. E vou precisar da sua confiança. Amém? É interessante, irmão, que quando a gente fala sobre reino de Deus e Deus, e me veio a memória muito forte agora, os Salmos, que a Bíblia fala: uma profundeza chama outra, uma profundidade chama outra. Uma das coisas que eu tenho entendido é que Deus te dá o rio. Fala comigo, Deus me deu o rio. E o rio é Deus que te dá. Esse rio está acessível para todos. Todos, pastor, todos. Deus deu esse rio através de Jesus para todos.
Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, a gente percebe que esse rio está acessível. Agora, o quanto que eu vou ter desse rio é totalmente a minha responsabilidade. Porque a Bíblia diz que à medida que o profeta Ezequiel ia se movendo, mais fundo ele ia, amém? Deus te deu um rio, mas à medida que você se move, nas direções que Ele te dá, vão determinar a profundidade que você acessa nele. Quem está me entendendo? E eu creio, queridos, que Deus está querendo nos levar como igreja a lugares, a acessar lugares, a alcançar lugares. E é interessante que essa semana eu tinha uma palavra no meu coração, irmão. Mas sabe quando Deus te dá uma palavra, mas você fica assim, mas parece que não é isso ainda? É isso, mas não é. E aí essa semana eu entendi algo. Deus sempre vai te dar duas visões. Fala comigo, duas visões. Uma da terra e uma do céu. José, o que determinou a vida de José, o que capacitou José a passar por tudo que ele passou, foram as duas visões que ele recebeu de Deus. Foram os dois sonhos que ele recebeu de Deus. Eu não sei se você lembra, mas José teve quantos sonhos? 2. No primeiro sonho, Deus revelou para ele uma perspectiva da terra. Ele viu os feixes se dobrarem para ele. Ou seja, Deus estava trazendo uma sabedoria para José, uma revelação para José daquilo que aconteceria na terra. Mas Deus também deu para ele um sonho do sol e a lua se prostrando para ele. Claro que a gente entende que o sol e a lua também significavam o pai e a mãe de José. Mas o que Deus estava falando ali para José, José, aonde eu quero te levar? Você vai precisar de sabedoria para ver as coisas com os meus olhos na terra. Mas você também vai precisar entender o que está se passando no céu. Porque um sonho era sobre as coisas da terra, e um outro sonho era como o céu se portava perante José. E eu creio que como igreja a gente sempre vai ter esse desafio. Como pastor eu sempre vou ter esse desafio de chegar aqui e pregar para vocês sobre os feixes. Ou vou pregar para vocês sobre o sol e a lua. E eu te confesso, irmão, que durante muito tempo eu batalhei, lutei, e tenho lutado ainda. O que foi que aconteceu aqui? E tenho lutado ainda, porque na verdade, quando a gente vai entendendo o que de fato move as pessoas, muitas vezes não parece que é aquilo que está movendo o céu. E aí hoje eu estava tentando preparar uns feixes da terra, para explicar, para a gente ter uma conversa, e eu creio que tudo que está na Bíblia é abençoado. Se eu pregar um versículo, você vai ser abençoado. Se eu pregar sobre casamento e estiver na Bíblia, você vai ser abençoado. Se eu pregar qualquer coisa que está na Bíblia, amém? Você vai ser abençoado. Mas hoje de fato, irmão, eu entendi, eu acordei com uma visão hoje, eu acordei com um som de heavy metal. E eu gosto de rock and roll, eu sei que isso é meio antigo, old school. E eu acordei, irmão, parecia que tinha um anjo tocando Metallica. E um cantor lá no AC/DC. Uau! E na mesma hora que eu escutei o som, eu tive uma visão de um leão amedrontado. E eu falei assim, Deus, que leão amedrontado é esse? Ele fez, não se preocupe, filho. Porque esse leão amedrontado é aquele que acha que é um leão. Porque leão não tem medo. E eu senti que Deus está querendo nos levar a um lugar, irmão, onde de fato entendermos um nível em Deus, para acessarmos um nível de Deus na terra. Amém? Você está pronto? Então hoje eu quero falar, não é uma mensagem popular, talvez não vai encher a igreja, talvez não vai me dar view no Instagram. Talvez alguns de vocês vão sair daqui hoje, vixe, o pastor falou besteira. A irmã já está aqui assim, ó. Mas eu preciso te falar. Tem coisas que eu venho contendo dentro de mim, irmão, por anos. E eu senti nessa última semana que Deus destravou umas coisas. Sabe quando Deus fala assim, pode usar agora, filha? Aí você fala, sério? Aquele presentinho estava lá guardado aquele tempo inteiro, e Deus falou, pode usar agora. Fala sobre isso agora. Fala para você mesmo, are you ready? Então hoje eu quero falar para vocês sobre batalha de altares. Fala comigo, batalha de altares.
Eu não sei se você prestou atenção, mas esse versículo que Paulo está falando aqui, ele está falando de um tipo de guerra em que mesmo você não crendo ou crendo, você está envolvido. Porque a Bíblia deixa muito claro, a nossa luta, fala comigo, a nossa luta. Então ele está dizendo que é um tipo de batalha, que é uma batalha em que todos estão envolvidos. E não é qualquer batalha, é uma batalha de alto risco pela humanidade, pela alma do ser humano e pelo destino da terra. E é interessante que além disso o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro, é como que ele descortina, fala comigo, ele descortina. Ele faz a gente enxergar além do véu, porque ele fala, além dessa batalha ser nossa, além dessa batalha ser a batalha das batalhas, a guerra das guerras, a luta das lutas, essa batalha ela não é lutada aqui, essa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas essa batalha ela vai além da nossa matéria, essa batalha é contra principados e potestades, dominadores do mal, nas regiões celestiais, ou seja, essa batalha ela vai além de uma natureza normal, é uma guerra, fala comigo, uma guerra contra entidades malignas. Vixe, lá vem um pastor com isso, fica tranquilo. Eu creio que Deus está trazendo de volta a igreja para falar de coisas que no passado não deu muito certo. Mas Deus está encontrando maturidade de novo. Fala comigo, estou entendendo. E Paulo enfatiza, querido, que essa batalha é contra seres celestiais. Mas que seres celestiais são esses? Fala comigo, anjos caídos. Mas a Bíblia diz quais são esses anjos caídos. Amém? E ele começa, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então não é contra aquele irmão que você não gosta, não é contra aquela irmã que você não gosta, não é contra o presidente que você não gosta. Não, irmão, isso aí não é guerra, isso é desatenção, isso é desilusão. O que Paulo está dizendo é que a nossa verdadeira batalha são contra eles. Quem são eles? Fala comigo, principados. Quando a gente vai para o grego, a palavra principados fala de arquitetos, ou espíritos dominantes de nações. Eu não sei se você sabe, mas existem espíritos dominantes de nações. É interessante que quando a gente vai para o Brasil é um, Estados Unidos é outro. Posso te falar? Estados Unidos, Mamon. Brasil, Jezabel. Aqui nos Estados Unidos você luta para não se vender por dinheiro para o seu trabalho. No Brasil você luta, quando Deus te usa, para você não se vender para o espírito como é que é o nome quando você fica muito famoso? Não, quando você fica muito famoso, você é famosinho? Não, celebridade. Aqui você luta contra a riqueza fora de Deus, e no Brasil você luta contra a celebridade. Por quê? Porque lá é Jezabel, aqui é Mamon. Então é isso que Paulo está dizendo. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Quando você vai para Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel entrou em guerra, em intercessão, em oração. E ele estava lá orando, irmão, Daniel, um profeta. E a Bíblia diz que durante 21 dias houve batalha onde? Nos lugares altos. Por quê? Porque enquanto Daniel orava, Deus falou assim, vai lá e responde oração. Mas quando o anjo passou pelo caminho, tinha um ser, fala comigo, ser, chamado príncipe da Pérsia. Mas não era um príncipe da Pérsia terreno, porque o príncipe da Pérsia natural estava dormindo no palácio porque era madrugada, mas o príncipe da Pérsia potestade, ele estava lá nas regiões celestiais, impedindo o que? A tua bênção de descer. Então esses são os principados, fala comigo, principados. A gente pode entender como o príncipe da Pérsia. Agora a Bíblia também diz potestades, fala comigo, potestades. No original fala poderes. Essas potestades, eles são aquilo que na hierarquia do reino de Satanás, eles têm a responsabilidade, vamos dizer assim, de manifestar poder na terra. Essas potestades, eles são aqueles que de fato eles manifestam sinais e prodígios, milagres e maravilhas, geralmente envolvidos com ocultismo. Toda vez que eu converso bastante com algum irmão que é cessacionista, não acredita mais em nada, eu falo assim para ele, eu te convido a passar um mês na África.
Quando você passar um mês na África, que você se encontrar com um bruxo levitando, aí você vai se perguntar, poxa Deus, é muito unfair, porque eles continuam com poder e nós não? Chega lá, irmão, com água benta. Chega lá, irmão, falando, Jesus te ama. Então vai lá. Eu fui, quase morri. Eu vi coisas que se eu te contar aqui, talvez você nem volte domingo que vem. Você vai dizer, pastor, está doido. Vai na África, depois a gente conversa. Por quê? Porque é uma região dominada por poderes. Fala comigo, poderes. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Êxodo capítulo 7, versículo 10 a 12. Quem lembra de dois feiticeiros, Janes e Jambres, que estavam resistindo a Moisés? Moisés chegou lá, irmão, com autoridade, poder, palavra de Deus, cajado. E a Bíblia diz que Moisés chegou lá e tinha dois feiticeiros. Moisés transformava o pão em cobra, os feiticeiros transformavam o pão em cobra. Esses são potestades. Fala comigo, potestade. Terceiro, dominadores da maldade. Quando a gente tem dominadores da maldade, o que Paulo está dizendo é uma hierarquia mais baixa, mas essa casta, eles trabalham a influência da mente. Onde é que eles trabalham? Com influências de filosofias vãs. Todos os ismos que você quiser dar o nome: liberalismo, progressismo, comunismo, fascismo. Essas hostes malignas, eles trabalham na forma de pensar. Socialismo, marxismo. Por que eles fazem isso? Porque todos esses ismos dificultam o homem de ver a glória do Evangelho de Deus. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está aqui, eu estou lendo a Bíblia. Quantas vezes você já ouviu esses ismos da vida e você fala assim, como é que o pessoal acredita nisso? Porque eles estão cegos, eles estão debaixo de uma influência maligna. Você está me entendendo que são os dominadores da maldade? Próximo, fala forças espirituais. É interessante que quando Paulo fala forças espirituais, nos lugares celestes, no original não fala celeste, fala alto lugar. Fala comigo, forças espirituais nos altos lugares. Também são anjos caídos, responsáveis por enganar os homens, mas com uma forma única. Fala comigo, uma forma única. Como? Erguendo altares. Erguendo altares. Porque essa forma de maldade, ela age a partir de plataformas espirituais, da qual a Bíblia chama altares. Fala comigo, as forças espirituais dos lugares altos trabalham erguendo altares. E é interessante, irmão, quando a gente vai para a Bíblia, todo altar é erguido em um lugar alto. E Paulo está falando, cuidado com essas forças espirituais nos lugares altos. Como é que esses demônios trabalham? Como é que essas forças malignas trabalham? Eles trabalham erguendo altares. Aonde? Em lugares altos. Vamos para a Bíblia. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 7. Então Salomão edificou, fala comigo, um alto lugar. Estou lendo a Bíblia. Para adorar Camus, a abominação de Moabe. Camus significa ídolo detestável. Num monte que está ao oriente de Jerusalém. E para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então o que está acontecendo aqui? Salomão tem uma recaída, e ele decide erguer um altar, fala comigo, um altar, num lugar alto. E esse altar é o que a gente chama de altar maligno, porque não era um altar para Deus, era um altar para abominação, ídolos detestáveis. Mas o que está acontecendo aqui é que Salomão estava construindo esse altar num lugar alto. Por quê, irmão? Porque o diabo sempre procura um lugar alto para construir um altar. Fala comigo, para facilitar a adoração. Porque aquilo que eu consigo ver, eu adoro. Se eu não consigo ver, eu não adoro. Você está me entendendo? Está pegando?
E é interessante que, de acordo com as Escrituras, quando eu entendo essa atuação do reino de Satanás, ele depende totalmente de portais espirituais. Fala comigo, portais espirituais, que são lugares altos, plataformas espirituais, para seduzir uma geração inteira a viver debaixo do domínio de Satanás em suas vidas. Já se perguntou porque tem algumas áreas que você ora, vem para a igreja, aprende, lê a Bíblia, ora, vem para a igreja, aprende, lê a Bíblia, faz tudo que você acha que tem que fazer, mas não resolve? Já percebeu que tem coisas na sua vida que você anda em círculo e continua andando em círculo e não resolve? Fala comigo, são altares. São altares. No passado, há uns 20 anos no Brasil, era muito normal esse tema batalha espiritual, mas ficou bem queimado. Muita gente louca, muita gente sem base bíblica, mas eu quero te dizer que batalha espiritual é real. Sendo que batalha espiritual, na verdade, é uma batalha de altares. É uma batalha de altares. Posso começar a pregar? Era a introdução bíblica para o passeio que a gente vai dar essa noite. É interessante que eu vou te dizer que muito que eu estou te falando aqui é fresco ainda, tá? Eu estava com a palavra pronta para pregar hoje, fui lá, Deus falou não, e eu tenho alguns mistérios com Deus, e eu botei Apocalipse, irmão, na Bíblia de áudio Apocalipse, fiquei ouvindo. Enquanto estava ouvindo Apocalipse, eu comecei a digitar, e começou, e vai pesquisando, e vai conectando uma coisa a outra. Eu falei, meu Deus! Porque eu entendi que Deus de fato quer te ensinar a lutar a verdadeira guerra, a verdadeira batalha pela tua vida, pela tua família, pela tua cidade, pela tua nação. E uma coisa que você precisa entender, que eu quero te dar a base, é altar são duas coisas. Fala comigo, duas coisas. Primeiro, altar é uma tecnologia espiritual. Por quê? Porque altar é um lugar de troca. Memoriza isso, fala comigo, altar é uma tecnologia espiritual. Tudo hoje é tecnologia, tudo hoje é inteligência artificial. Irmão, Deus já estava lá na frente. Altar é uma tecnologia espiritual. E que você vai rapidamente perceber que sem altar, sem um posicionamento sobre um altar, não tem guerra, irmão. Não tem batalha, você já entrou derrotado, você já entrou perdido. Pastor, como assim? Irmão, você vai para o céu, mas você não vai viver o céu na terra. Você já percebeu? Irmão, aceitar Jesus é uma confissão verdadeira. Mas viver o céu na terra, eu preciso entender algumas coisas do Evangelho. Amém? Você está me entendendo? Então a primeira coisa, altar é uma tecnologia espiritual. De troca, fala comigo, de troca. É um lugar de troca. Mas altar também é uma plataforma espiritual, onde Deus promove encontros da humanidade com a divindade. Pastor, mas a gente está no Novo Testamento. Não, irmão, calma. Deixa eu terminar a pregação. Eu creio que Deus está levantando altares, e esse foi sempre o desejo de Deus, e você vai entender no final. Porque a primeira coisa, eu vou te dizer, memorizar altar, tecnologia de troca. Altar, plataforma espiritual, onde Deus promove um encontro do divino com o terreno. E quando você entende isso, essa segunda verdade do altar, você vai entender que quando Deus se encontrou com você, que todas as vezes que Deus se encontra com você, nasce um altar. Todas as vezes que Deus tem um encontro genuíno com você, ali nasce um altar. Por quê? Porque é um lugar de tecnologia espiritual, é um lugar de troca. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? A gente vai lá para Gênesis capítulo 34. A Bíblia diz que Jacó estava passeando, aí ele encontrou uma pedra e dormiu a cabeça dele sobre essa pedra. E a Bíblia diz que ele teve um sonho, e esse sonho eram anjos de Deus subindo e descendo sobre o quê? Sobre o altar que ele ergueu em Betel. Todo mundo sabe dessa história. Fala comigo, altar é um lugar de intervenção, onde anjo sobe e anjo desce. Agora e no Novo Testamento? João capítulo 1,
Versículo 52, Jesus está ali pregando ainda, e ele vê 2 discípulos, ele vê Natanael e fala com ele, você está atrás do arbusto, eles ficam, uau, quem é esse que revela quem está até atrás da mata, do matinho? Aí Jesus fala, você está escandalizado, você vai se escandalizar muito mais ainda, quando você ver anjos do Senhor, subindo e descendo sobre a minha cabeça. Ou seja, o que é que ele estava dizendo? Ei, aonde eu estou, aonde há um encontro comigo, ali nasce um altar, eu sou um altar. Quem está me entendendo? Agora, se todas as vezes que eu me encontro com Deus, nasce um altar de Deus, é o que na teologia a gente chama paralelismo. O que é paralelismo? Se a Bíblia expressamente diz pega a direita, a Bíblia expressamente está dizendo, sem dizer, não pega a esquerda, amém? Isso se chama paralelismo. Então, se o altar é um lugar onde eu me encontro com Deus, e ali nasce um altar, se eu também tenho um encontro com as trevas, ali também nasce um altar. E muitas vezes você ama Jesus, você é crente de verdade, mas você está cheio de altar maligno na tua casa e na tua vida, porque foram encontros que você teve com as trevas que você ainda não redimiu. Você está me entendendo? Porque todo encontro que eu tenho, ele ergue ali um altar nasce. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 a 3. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon, fala comigo, Dagon. E puseram junto a Dagon, levantando-se porém de madrugada, os de Asdod no dia seguinte. E eis que Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram-lhe a pôr no mesmo lugar. Você percebe o que está acontecendo aqui, irmão? Eles perdem a arca. Os filisteus pegam a arca e tem uma ideia brilhante. Vamos colocar a arca lá junto com o nosso altar Dagon. Vocês não têm ideia do que vocês estavam levando para casa. Aí eles estão dormindo. Aí eles acordam, vão lá dar um passeio. Aquela estátua imponente de Dagon, que significava o Senhor dos filisteus, provavelmente uma potestade, estava lá caído no chão agora. Porque o que é que eu aprendo? À medida que meu encontro com Deus ergue um altar, e o teu encontro, o meu encontro com as trevas também ergue um altar, a Bíblia está me deixando claro que altar não coexiste junto no mesmo lugar, ou seja, 2 altares não habitam na mesma casa. Porque ou Dagon fica de pé, ou Deus fica de pé. Porque na verdade, toda a batalha espiritual é quando alguém que carrega um altar divino se encontra com alguém que carrega um altar maligno. Já percebeu quando você conhece alguém e não se bate de cara? Por quê? Estou falando de alma, estou falando de espírito. Não vai agora falar com aquela pessoa que você não gosta, é um altar maligno. Tem uns irmãos que gostam de fazer isso. Você precisa entender, irmão. Porque todas as vezes que as pessoas que carregam altares justos se encontram com pessoas que carregam altares malignos, batalha espiritual vai acontecer. Pum! Algo vai colidir. E é interessante, fala comigo, arca. O que era arca? Eles trazem para dentro a arca. A arca, quando a gente vai ler, a Bíblia deixa muito claro que era uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro. Fala comigo, do lado de fora era tudo terreno. A arca é assim, irmão. Do lado de fora é tudo terreno. Escuta aqui, presta atenção aqui. O que derrubou a estátua de Dagon não foi qualquer coisa, foi a arca. Porque a arca era um altar de Deus. E do lado de fora, fala comigo, madeira, ouro, tudo terreno. Mas do lado de dentro, a Bíblia diz que tinha um vasinho de ouro do maná, ou seja, do sobrenatural, do milagre do maná. Tinha as 2 tábuas de pedra de lei que Moisés escreveu com o dedo, sobrenatural. E tinha a vara de Arão que floresceu. Fala assim comigo, olha para a pessoa que está ao teu lado.
do lado de fora, tu até parece terreno, mas sem entender as batalhas dos altares, eu sei que dentro de você o que só existe é sobrenatural. Dentro de você só tem sobrenatural. Do lado de fora o teu corpo perece, mas do lado de dentro não, irmão. Você está cheio de algo, contém algo, que todas as vezes que um altar maligno vai de encontro, ele cai. Por quê? Porque fora é terreno, mas dentro é sobrenatural. Eu me lembro que um dia, na época das minhas loucuras, Deus mandou eu ir para São Paulo, pegar um avião e profetizar contra a Rede Globo. Fui lá só para isso. Irmão, você acha que você é doido? Lá estou eu indo no avião, fazendo o que em São Paulo, meu filho? Mistério. Aí não tinha ninguém, né, companheiro? Aí não tinha ninguém para me receber. Uma tia minha me recebeu, que eu não conhecia há muito tempo. Me botou num quarto, irmão, já era de tarde, já era de noite. Aí eu estou dormindo, os livros começam a cair da prateleira dela. O que diacho é isso? Voltei a dormir, os livros voando, irmão. Aí eu acendi, liguei a luz, sem brincadeira, tinha uns 6 livros caídos. Eu liguei a luz, quando eu olhei, eu fiz: sangue de Cristo tem poder. Só tinha livro de macumba, de feitiçaria, de espiritismo. Eu fiz: não gostou, né? Papai chegou na casa. Fica quieto que eu quero dormir. Fui dormir. Nenhum livro mais caiu. Aí acordei, minha tia foi lá, já era uma senhora, começou a falar comigo e falou assim: o que é que você veio fazer aqui em São Paulo? O que é que você veio fazer aqui? Eu falei: não, nada não, eu preciso ir lá na Rede Globo, eu tenho um sonho de ir lá na Rede Globo. Ela é bem pertinho aqui, irmão, olha a coincidência. Ela morava, dava para ir a pé, 5 minutos andando. Não foi marcado não, tá? Foi minha avó que ligou: meu neto está indo aí, porque quer conhecer a Rede Globo. Recebe ele aí. Aí ela falou assim: olha, o que é que você tem feito da sua vida? Eu falei: não estou entendendo a pergunta. Ela fez: não, porque durante a noite eu fui acordado várias vezes, eu sou cavalo do espiritismo, e toda vez que eu passei no teu quarto eu tive tontura, que eu tive que me segurar. Eu fiz: calma, eu acho que eu já estou entendendo. Por quê? Porque do lado de fora era só o neto da irmã dela, mas do lado de dentro tinha uma vara que floresceu, tinha um vasinho de ouro de maná e tinha pedra escrita por Deus. Não subestime o que Deus coloca dentro de você. Você é um altar. Aí eu fiz: vamos andar, vamos passear. E a gente foi passear, começou a andar. Irmão, ela tentou cair, lembra? Tu estava comigo nesse dia. Ela tentou titubear 3 vezes. Ela fez: que espírito forte é esse? Eu fiz: do lado de fora é só alguém que o cabelo já está caindo, mas do lado de dentro tem sobrenatural. Cuidado, Dagon, com quem você decide levar para dentro de casa. Cuidado, para de se diminuir. Do lado de fora você pode até estar perecendo com aluguel, sem pagar, sem visto, todo errado por aí, mas do lado de dentro o céu está dizendo: ei, Dagon, se ferrou, a arca de Deus chegou. Eu sabia que hoje eu ia escandalizar, Adriano. Fala assim comigo: não há altar na terra que possa competir com a arca do Senhor. A arca do Senhor era um altar tão elevado, irmão, tão elevado, que quando Josué está tentando passar ali o Jordão, a primeira geração que foi sem arca teve que atravessar o rio. Mas os levitas tiveram a ideia e ouviram a Deus, falaram assim: Deus falou: carrega a arca na frente. E a Bíblia diz que quando eles colocaram a arca na frente, as águas se abriram e até as crianças passaram andando. Sabe por que tem muita coisa travando da tua vida ainda? É porque tu está indo na frente da presença de Deus. Quem paga tuas contas? Your job ou your altar?
Who pays your bill? Your work or your altar? Você pode até funcionar, irmão, mas só a arca te faz fluir. Só a arca te faz fluir. Só a arca te faz fluir. Fala assim comigo: nada nessa terra pode competir com aquilo que Deus colocou dentro de você. Acorda, altar do Senhor. Acorda, altar do Senhor. Você não acha doido não um profeta aparecer em Israel e profetizar para o altar: altar, 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 de ti nascerá um rei, Josias. Fala comigo: altar. Era um negócio tão forte a arca, que Josué capítulo 2 versículo 9, até uma prostituta que nunca tinha ido para uma igreja, nunca tinha assistido um YouTube, ela falou assim: todos os habitantes da terra têm medo de vocês por causa da arca, por causa das histórias da arca. Agora o que a gente precisa entender, irmão, é que a captura da arca pelos filisteus não foi algo pequeno. Perder essa presença, perder essa perspectiva de altar, de quem você não é, algo pequeno. É algo, na verdade, aterrorizante. Sabe por quê? Porque significou para todo o planeta Terra que Israel agora estava vulnerável. Aquele povo nunca foi melhor guerreiro, aquele povo nunca teve melhor espada. Tudo que aquele povo tinha era a presença de Deus. Você percebe, igreja, que a gente pode crescer, virar 10 mil membros, ter as maiores igrejas, os melhores prédios, mas sem a arca de Deus, somos uma grande estrutura vulnerável. Vulnerável. Todas as vezes que Israel chegava numa batalha, todo mundo ficava com medo e falava assim: ferrou, estamos fritos. Por quê? Porque a gente pode ouvir a voz de júbilo de quem carrega a arca. Está lá em Samuel. Dessa vez não, quem estava carregando a arca era Ofni e Finéias. Fala comigo: Ofni e Finéias. Agora tem uma pergunta que vale $1 milhão. Deus é o Deus da arca, amém? Então se os filisteus roubaram a arca é porque Deus quis. Sim ou não? Sim. Então por que Deus deixou os filisteus roubarem a arca se Ele sabia que a gente precisava da arca? Para nos ensinar uma lição. Que a arca de Deus não pode ser carregada no ombro de pessoas injustas, que erguem altares injustos. Porque quem estava carregando a arca, fala comigo, os filhos de Eli. De um lado, os filhos de Dagom. Do outro lado, os filhos de Eli carregando a arca de Deus. Mas dessa vez, os filhos de Dagom falaram: ei, silêncio. Não estamos ouvindo nada. Estão com a arca, mas perderam a presença. Que é a famosa fase de Eli, quando ele sabe que perde a arca de Deus, ele cai da cadeira de balanço e diz que o nome do neto dele vai ser o quê? Icabode. E perdemos a presença de Deus. Por quê, querido? Porque Deus nunca vai deixar pessoas que erguem altares injustos, corruptos, carregarem a presença dele. Porque o que fizeram eles perder a arca, irmão, foi o estilo de vida corrupto de Ofni e Finéias. Fala comigo: a arca contra Dagom, eles não habitam o mesmo lugar. Já percebeu que nos ombros de Ofni e Finéias nem medo eles causaram, mas a arca sozinha derrubou uma estátua? Por quê? Alguém sabe? O que é que os filhos de Eli faziam? Corrupção. Eram corruptos, estilo de vida corrupto, sem caráter, roubavam. Sabe o que eu entendo disso? Eu não posso ser usado por Deus para derrubar um altar da qual eu tenho algo em comum. Come on! Por isso que hoje, querido, e agora eu estou falando para você da internet que está me ouvindo: ei, não adianta construir igreja sem derrubar o altar. Enquanto a igreja tiver algo em comum com o mundo, a gente cresce, mas não derruba.
O que é que você tem em comum com o mundo? O que é que você tem em comum com o mundo? Por isso, irmão, que a gente abre igreja, mas não muda nada na taxa de natalidade, de mortalidade, criminalidade. O Brasil hoje é um país evangélico, irmão, 55% e não mudou nada, é corrupção. Por quê? Porque a gente constrói igreja, mas a gente não derruba altar, porque a gente se propôs a carregar a arca do Senhor sem temor, sem santidade, sem adoração. Aí não tem Dagon que caia. Aí Dagon olha e fala assim: só tem aparência, mas não tem presença. Nós temos algo em comum, cara. Vem pra minha casa. Porque o mundo nunca vai chamar a igreja para dentro. Não tem nada de atraente. Não. Agora sabe o que é mais forte? Olha como é que os filisteus vinham à arca de Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículos 6 a 8. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, que voz de tão grande júbilo é essa do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão do grandioso Deus? Você percebe que tinha mais reverência do lado de lá do que do lado de cá. Fala comigo, reverência. Qual era a grande característica de quem carregava a arca? Fala comigo, som de júbilo. Som de júbilo. Qual era a característica de Ofni e Finéias? Som nenhum. Então não chega para mim e diz: Deus não é surdo, eu sei. Mas você calado fala que o seu Deus é morto. Porque quando eu tenho reverência, e alguém está aqui em cima dizendo: ei, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim, você pula e fala: é meu, sou eu. Porque quando eu estou embaixo, irmão, até quando não é para mim eu pego. Porque fala comigo, reverência. 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 Moral da história, fala comigo, o altar mais forte sempre vence. Repete comigo, altar forte sempre vence. O altar mais forte sempre vence. Repete, o altar mais forte sempre vence. Já viu aquela pessoa que era extremamente usada por Deus, poderosamente usada por Deus, do nada caiu pecado de sexualidade? E tem gente que até conheci e fala, ama Jesus, é apaixonado por Jesus, e quando conta chora. Quem já conheceu um caso assim, irmão? Eu já cuidei de um menino, irmão, que rapaz, ele caía tanto que um dia ele chegou lá para fazer discipulado, tinha uma garrafa de cana que eu comprei para ele. Ele falou, que é isso, pastor? Eu falei, não, estou facilitando, para tu cair rápido, para cair já aqui, a gente já se arrepende aqui. Que daqui que tu vá, né? Então cai aqui, se arrepende aqui logo. E ele amava Jesus, irmão. Mas por que gente que ama Jesus ainda vive caindo? Fala comigo, o altar mais forte sempre vence. Enquanto o altar da pornografia, da mentira, da avareza foi maior do que o altar da santidade ao Deus soberano de Israel na tua casa, você pode amar Ele, pode vir aqui gritar, berrar, você vai cair, porque o altar mais forte sempre vence. Always, never and never and never, o altar mais forte sempre vence. Eu não sei se você sabe, mas jejum não move Deus. Jejum não move Deus. E por que a gente jejua? Irmão, jejum não move Deus. Deus já veio sem antes de você jejuar. Ele já se entregou por inteiro antes de você existir. Então para que eu jejum? Porque jejum
libera intervenção espiritual. Por quê? Porque fortalece o altar correto. Aí quando eu fortaleço o altar correto, aí o altar falso cai. Porque à medida que eu vou jejuando, não é que eu movo Deus, eu ergo o altar correto, o fogo aumenta, aí vem intervenção espiritual. Está entendendo? Fala comigo, altar, plataforma espiritual. Eu sinto que existem algumas pessoas hoje que precisam derrubar o altar da pornografia hoje aqui, irmão. Eu sinto o cheiro. Não quero te constranger, não vou apontar. Mas Deus está falando hoje, ei, entrega esse altar. Sai da internet, em vez de usar o teu banheiro como altar de masturbação, usa o teu banheiro como altar ao Deus eterno, vive e imortal, a Jeová Rafá, o que Ele que é, que era e que há de vir, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Caia todo altar. Como é que você vai derrubar isso, irmão? Sai da internet e vai jejuar, e o altar certo, ó. Pum. Aí Dagon cai, aí perversão sexual cai, aí a avareza cai, aí a mentira cai. Por quê? Porque o altar certo, ele não coabita no mesmo lugar. Sacrifício, envia o fogo. Fala comigo agora para a parte final da pregação: altares e domínios. Agora eu vou bugar um pouco a sua cabeça, se não bugou ainda. Salmos capítulo 115, versículo 16. Fala assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Eu não sei se você sabe qual a resposta mais importante da sua vida. Pergunta para mim qual? Descobrir o propósito de Deus na tua vida. Quando eu tinha uma igreja em João Pessoa, muito tempo atrás, bem pequenininha igreja, um dia lá entrou um menino de cadeira de roda, e eu lembro que eu conhecia ele de algum lugar, e ele ficou indo várias vezes, e quando acabava eu não conseguia falar com ele, e ele veio falar comigo, e ele lembrou que eu estudei com ele, no Pio 10º em João Pessoa, e eu era bem altar maligno. E ele falou assim: cara, eu estou impactado e eu agradeço a Deus por aquilo que eu estou vendo, porque eu me converti tem alguns meses, e eu tentei vir na igreja mais próxima da minha casa e era a tua, e cara, ele estava com câncer terminal, irmão. Descobriu um testículo, já tinha dado metástase, e ele já tinha mandado embora para casa desacreditado. E ele perguntou para mim e fez: pastor, qual o propósito da minha vida? Por que eu nasci se eu vou morrer de câncer? Você já recebeu essa pergunta? Para que nascer então se ia morrer de câncer? E eu me lembro que falei assim para ele, eu fiz: querido, você precisa entender lá atrás em Gênesis, quão maravilhoso é a criação. É interessante que Deus, no passeio com Adão, Ele revela o propósito da criação. Deus cria Adão, Adão nasce, que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, ó céus, ó terra, né? Aí Deus passeando fala: Adão, vamos dar nome aos bichos. E Deus trouxe o que, irmão? Fala o que? Casal. Leão, leoa. Aí a Bíblia diz: e Adão viu, leão, leoa. Cabrito, cabra. Boi, vaca. Jacaré, jacaroa. E a Bíblia diz: e o homem percebeu que estava só. Percebeu que estava só esse tempo todinho. Aí Deus falou: vem cá, vou te fazer dormir. Aí Deus faz ele dormir, que ali significa morte. E dentro dele, da costela dele, tira a Eva e coloca do lado dele. Quando ele acorda, ele fala o quê? Uau, agora sim, alguém, a minha imagem e semelhança, carne da minha carne, osso do meu osso. O que é que Deus estava dizendo para Adão? Adão, eu olhei para o céu,
vi anjos, arcanjos, querubins, 4 seres viventes, anciões, mas quando olhei, não vi ninguém ainda em imagem e semelhança igual a mim. Tem um que se rebelou, que ser igual, mas caiu. Por isso que eu desci na terra e fiz o homem à minha imagem e semelhança. Por isso que meu filho veio e tudo que ele falou foi o Pai que me enviou, e eu vim levantar uma noiva. Quando Jesus morre e ressuscita ao 3º dia, ele olha para aquelas mulheres e fala: agora sim, corpo do meu corpo, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Jesus, quando te criou, querido, ele estava querendo casar. Casamento. Agora, óbvio que esse marido não ia simplesmente deixar essa esposa aqui sozinha, porque o diabo já tinha caído. Fala comigo, o diabo já estava lá. O diabo já estava lá, irmão. Então, além do casamento, qual é o propósito? E o propósito está nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, e você vai entender isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim: nos é dito que os seres humanos... A gente entende que nesse capítulo que os seres humanos foram criados para serem embaixadores. Fala comigo, embaixadores do reino invisível no reino visível. Repete comigo, eu sou um embaixador, a noiva dele. No reino visível, eu sou embaixador do reino invisível. Eu não sei se você sabe, quando países entram em guerra, ninguém pode tocar na embaixada, porque a embaixada, mesmo estando num território inimigo, ela não é um território daquele país. Porque aquele embaixador, mesmo estando lá visivelmente, ele é embaixador de uma nação que eles não estão vendo visivelmente, porque ela está longe. Então você foi criado, além de para casar com Deus, você foi criado para ser um embaixador de Deus, representante de Deus do seu reino invisível no reino visível. Uma vez eu vi um pregador americano falando assim: vocês podem achar que eu sou orgulhoso, mas onde eu estou, Deus está. Eu falei: nossa, que orgulhoso. Porém, verdade. Wherever you go, você é um representante desse reino invisível no reino visível. Agora vai mais além, amém? Vai mais além, fala comigo, eu estou entendendo. Versículo 26. O que é essa noiva que foi criada para casar? E para ser uma embaixador do reino invisível no reino visível, que é o planeta Terra. Recebeu além disso de missão. Que ferramentas Deus te deu? Deus simplesmente abandonou você aqui e fala: você é embaixador, como um cordeirinho, né? Tem uns irmãos que acreditam que tu foi chamado só para morrer, irmão. Vai lá, irmão, levar um tiro na cabeça, porque assim, o diabo tem poder, mas a igreja tem não. Pede licença. Tem gente que pede licença para o diabo. O irmão diabo pode afastar? Eu passar, por favor, querido? Obrigado. Eu sou a igreja de Cristo, abandonada na terra. Porque Ele me ama tanto que me abandonou aqui. O diabo já estava aqui. O diabo já estava lá, irmão. Versículo 26. E disse Deus, para quem? Para a noiva, para a embaixadora: tenha domínio. Fala comigo, domínio sobre todas as coisas. Fala comigo, domínio. Sabe o que é interessante? A palavra domínio em hebraico significa manlaka. Fala comigo, manlaka. Quando Deus te criou para te casar com Ele, para ser embaixador do reino invisível no reino visível, Ele soprou sobre ti e disse: manlaka. Ali no original está falando soberania e autoridade. Fala comigo, soberania e autoridade. Então quando Deus está falando assim: eu te criei, eu criei o planeta Terra, mas o infeliz se rebelou lá em cima e ele já está aqui na terra. Eu decidi, eu, Espírito Santo, meu filho, vim fazer o homem a minha imagem e semelhança. Criei você a minha imagem. Agora eu te digo, manlaka, domina, ou seja, seja soberano, governante em autoridade. Fala comigo, eu tenho a autoridade.
pastor, não tem, irmão. Jesus falou: eu te dei toda a autoridade nos céus e na terra para expulsar demônio, curar os enfermos. Você tem autoridade. Eu me lembro quando eu fui tirar o meu primeiro visto, consulado americano em Recife. Irmão, todo mundo estava do outro lado da calçada, porque só podia pisar na calçada da embaixada americana quem foi chamado. Por quê? A gente estava em Recife, no Brasil, mas aquela calçada estava debaixo de um soberano, de um embaixador, e ali é Manlaca. Ali existe uma soberania, aonde só entra quem é convidado. Você está me entendendo? Está pegando o mistério? Você é um embaixador e Deus falou assim: Manlaca, receba a autoridade, meu amigo, a autoridade, soberania. Agora, o que é que isso tem a ver com minha vida aqui, pastor, nos Estados Unidos, com meu filho, com minha esposa, com meu trabalho, irmão? Tudo. Por quê, querido? Porque quando Deus falou assim: Manlaca, fala comigo, o que é que isso tem a ver com o altar? O que é que isso tem a ver com o altar? Fala comigo tudo. Por quê, irmão? Porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele liberou sobre Adão e Eva um decreto irreversível. Fala comigo, é irreversível. Qual decreto? Fala comigo, Manlaca. Quando Deus falou Manlaca, Ele estava gritando para todos os seres celestiais, dizendo assim: ei, é irreversível. Ao homem foi dado, a gente já leu em Salmo 115, toda a autoridade na terra. Manlaca. Então nenhum ser espiritual tem legalidade de agir fora da autoridade do embaixador, do soberano dessa terra, porque toda a criação será impactada pelo Manlaca. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 8, toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, porque eles carregam o Manlaca. Por que a sombra de Pedro curou? Manlaca. Por que quando olhavam para Paulo era curado? Manlaca. Por que Jesus andou sobre as águas? Manlaca. Domina sobre todas as coisas. Foi dado ao homem irreversível. Aí sabe o que é que o diabo faz? Com os altares malignos, com as vãs filosofias, para impedir a mente? É só o teu pastor. Ele tem autoridade, você não. Vamos ali ver um profeta, porque ele vai resolver a minha vida. Não, querido. Altar a Yahvé, o domínio é sobre as coisas e não sobre os homens. Todas as vezes que eu troco esse altar, em vez de dominar sobre as coisas da terra, e eu domino sobre os homens, não é Manlaca, é Baal, é domínio, controle e manipulação. E esse altar não é de Deus. Fala comigo, eu sou um soberano da terra. Por isso que eu creio que tem gente que está legal, mas está ilegal aqui. Porque Deus não te quer aqui. Tu tem green card, mas Deus não te quer aqui. Tu está ilegal. Manlaca. Fala comigo, soberania. A autoridade. Já percebeu por que os anjos não pregam? Quando Deus liberou o Manlaca sobre você, Ele excluiu todo ser espiritual de uma ação na terra sem uma intervenção, autorização do homem, inclusive a si mesmo. Por que você ora? Fala comigo, Manlaca. Quando Deus te criou, Ele te deu soberania ao ponto que excluiu a si mesmo. E todo ser celestial da estrutura legal de autoridade da terra. Fala comigo, a terra tem uma estrutura legal de autoridade, da qual quando Deus soprou sobre mim domínio e soberania, Ele excluiu até a si próprio. Aí você não entende por que Jesus teve que vir em carne, morrer por você, porque só um Deus que se fez homem poderia pagar o pecado do homem.
leva-nos mais alto e leva-nos. Você percebeu como os ismos transformaram a igreja em algo tão pequeno, tão inoperante, tão impotente? Eu sou um cordeirinho de Cristo, tô correndo do lobo mau, o diabo. Mas eu entendi que a malaca de Deus soprou sobre mim, e o cordeirinho agora é leão. Ah! Malaca! Shamanakakateshia. Shubaka. Você está me entendendo? Fala comigo agora. Lúcifer já estava lá. Mas Deus, sendo um pai amoroso, querido, Ele sabia que os espíritos malignos já estavam lá. E Ele não ia te deixar sozinho, apenas com autoridade. Fala comigo, autoridade. Aquele governo americano na embaixada, ele pode ter autoridade, mas se ele não tiver poder, ele pode chegar lá e dizer, aqui é América, mas se ele não tivesse aqueles 3 gigantes lá na frente, com a metralhadora de um lado e do outro, ninguém ia ficar do outro lado da calçada. Brasil, irmão. Ia? Não. Fala comigo, poder. E aí você vai entender altar. Deus te deu autoridade. E Ele sabia que o diabo já estava lá. E na sua providência divina, Ele manteve todos os seres celestiais fora do mundo, incluindo a si mesmo. E dizendo, ao homem tem autoridade sobre a terra. A mim confere os céus, mas ao homem eu dei autoridade sobre a terra. Amém? Mas ao mesmo tempo que Ele fez isso, Ele deixou chaves de acesso. Fala comigo, chaves de acesso. Ao mesmo tempo que Deus falou assim, Malaca, é irreversível, ninguém pode atuar aqui se não for pela autorização do homem, daquilo que é terreno. Mas Deus te ama, Deus é pai, Deus é marido. Aí Ele deixou o que, irmão? Fala comigo, chaves espirituais. Por isso que em Mateus capítulo 18, Jesus fala assim, ei, noiva, Malaca, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Aquilo que você ligar no céu, será ligado na terra. Deus deixou chaves de intervenção espiritual. Fala comigo, chaves. Chaves. Para ligar, fala comigo, ligar. Permitir, o que está falando? Quando você liga, você permite a entrada legal. Eu tenho carimbo, eu vou entrar legal. Quando você desliga, você nega acesso. Fala comigo, ligar, libera acesso. Desligar, negar acesso, visto negado, get out. Devil, get out of here. Devil, get out of my home. Devil, get out of my house. Devil, get out of my church. Devil, get out of the nation. Está em você, Malaca. Você sabia disso? Você é o agente da imigração dos seres espirituais. Legal isso, né? Carimbar e tirar. Quem é que carimba e carimba no reino de espírito, querido? You. Through the blood of Christ. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, igreja, que tudo que ligares, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. O homem recebeu autoridade. É você que tem a chave para desligar e ligar. Quando você vê uma situação, agora você fala o quê? Eu desligo ou eu ligo. Foi o que Jesus fez. Vento, cessa. Porque eu entrei no reino deles como um corpo. Eu tenho carne, tenho sangue. Do lado de fora, a arca tem aparência terrena.
Mas do lado de dentro, tudo em mim é sobrenatural, porque Jesus como homem, irmão, morreria de velhice, mas como filho de Deus, Ele é eterno, você está entendendo? Você é uma arca de Deus, meu Deus do céu. Ei! Chama, caia. Por isso que lá em Atos capítulo 17, versículo 23 a 24, Paulo fala assim: pois ao passar, observei atentamente vários altares, fala comigo, vários altares. Porém, encontrei um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Chaca. Agora a pergunta: Deus deu autoridade e te abandonou? Te abandonou? Existe algo que na teologia chama lei do domínio, mas na teologia também chama lei do território. Fala comigo, lei do território. O que é essa lei do território de Gênesis? Isso é teologia, não sou manlaca de Urias aqui, é teologia. O que é essa lei do território fala? Que todo ser espiritual, fala comigo, todo ser espiritual, ele precisa de um corpo físico para andar legal na terra. Já se questionou porque aquele homem endemoniado, o demônio falou assim: por favor, Jesus, me joga para os porcos. Quero voltar para lá não. Já se perguntou por que Deus quer usar você e não um anjo? Já se perguntou que anjo não paga a conta do irmão que está precisando, mas você é o anjo que Deus vai usar para uma intervenção espiritual na terra? Fala comigo, lei de território. Não há intervenção espiritual legal na terra, ao menos que não seja por meio de seres humanos. Não há. Fala comigo, não há. Mas Deus é tão sábio, irmão. Ontem a gente estava lá no Círculo de Soleil. Eu dei uma desligada boa, meia hora eu fui lá em Nárnia, voltei para Nárnia, voltei. Quando eu vi aquele monte de bicho lá, vestido de bode, tocando uma música ancestral, eu fiz, opa, altar. Vai lá para você ver um altar maligno. A banda inteira, irmão, vestida de bode, de preto, tancando lá atrás, e só... Eu fiz, vai lá, e eu... Manlaca. Fala comigo, Deus me deu chaves. E Deus quer intervir na terra. Mas como é que Deus interveio? Vai lá, Espírito Santo, sopra no ventre daquela mulher, porque ela é o que? Fala comigo, portal. Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, a terra pertence a Deus, mas lá no versículo 7 ele fala: levantai-vos, ó portais da eternidade. Quem são aqueles que subirão ao monte de Sião? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. É um convite para erguer um altar. Moleca! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, e eu ainda tenho lenha. pode vir queimar. Pra que Deus canta? Por que a gente canta isso? Tu acha que Deus está lá em cima falando assim: eu sou carente, eu tenho algumas carências na minha vida, os anjos não bastam 24 horas me adorando, eu preciso que a minha igreja me adore. Vai lá, eu ainda tenho fome. Não, irmão, é a manlaca. Salmos 24 começa: quem subirá
ao monte do Senhor. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, um convite a erguer um altar. Levantai-vos, ó portais eternos, para quê? Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quando Deus fala assim, levanta, adora, queima o teu altar, Ele dizendo, ei, eu preciso através de você gerar intervenção divina na terra. Eu ainda tenho lenha, Pode vir queimar, pode vir. Eu ainda tenho fome. Xambabacatarabaxarabacatasha. Pode vir queimar. Xambababaxa. Fala comigo, autoridade, poder. Deus não te deu poder, Deus te deu autoridade. Fala comigo, altar. O Neto é da tecnologia, né? Neto, é verdade que existe API, Applied Programming Interface? Obrigado. Eu já disse a você que eu sou nerd. Aliás, a Tesla é o melhor carro elétrico. Por quê? Porque a interface dela é a melhor. A interface é uma tecnologia onde todas as coisas se comunicam com ela e trocam informações. Então na Tesla isso funciona completo, porque a interface da Tesla é da Tesla. No carro do André, né? No Ford, ferra toda hora, porque a interface não é da Ford. Vai entendendo? Vai pegando. Eu estava hoje lá, irmão, lá no meu altar, no meu quarto. Aliás, se alguém entender esse mistério, me ajuda. Eu tento me espiritualizar as coisas, mas toda vez que eu entro para orar, irmão, eu saio todo queimado. Juro, eu saio todo vermelho. Todos os sintomas de insolação. Aí você pergunta ao ChatGPT, insolação. Eu falei, mas não estava no sol. Eu falei para a Moana hoje, eu falei, me ajuda a não ser doido. Não estou vermelho. Tá vermelho, irmão, parece que eu estava na praia. Fala comigo, interface. Hoje quando eu entendi isso, irmão, eu levei uma rachada lá de cima. Eu falei, meu Deus, entendi. Vamos ser as Tesla do Senhor. Por quê, irmão? Porque Deus criou a terra, deu para o homem dominar sobre ela, porque ele é a noiva dele. Aí ele falou um decreto: todo ser espiritual está fora, inclusive eu, para acessar, intervir espiritualmente só através do corpo de um ser humano, porque eles têm manlaca. E o que é um API? Fala comigo, troca. Eu aperto a porta, o API informa para o bordo do carro para abrir a porta e devolve a informação. Fala comigo, a API é troca. É uma interface. Que Elon Musk, irmão, Deus já tinha criado um API desde a eternidade, se chama altar, altar, altar. Ei, eu estou no céu, eles estão na terra, mas o que é que liga o céu e a terra? Eu preciso de uma interface que vai dar essa comunicação. API, altar celeste. Aí você vem, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Aí o céu fala, hey, desce fogo. Aí vem para o altar, recebi fogo. Por quê? Porque na terra já tem um código, lenha, fogo, glória. Aí o altar comunica a terra com o céu. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, ai, 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 ai. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu vou pular direto para o fim, eu ainda tinha tanta coisa para falar. Talvez isso vire um livro, um seminário, vamos lá. Altares, altares. Fala assim comigo. Todo altar tem uma pessoa responsável.
Todo altar, irmão. Porque na verdade, altar tanto libera a intervenção divina de Deus, como também libera a intervenção maligna, porque não existe ídolo que não foi gerado no altar. Porque se só tem um Deus, amém? Você acredita? Só tem um Deus. Se aquele altar não é para Deus, está gerando uma intervenção espiritual, que não é de Deus, então dali nascem os ídolos. É dali que nascem os ídolos. Mas fala comigo, altar é um IPI de Deus. Fala comigo, altar é lugar de troca. Fala comigo, lugar de troca. Salmo 62, versículo 11 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Poder pertence a quem? Mas Jesus não falou que ia me dar poder para expulsar demônio, curar enfermo? Falou ou não falou? Mas poder pertence a quem? A Deus. Num resumo básico de IPI, a interface existe porque tem uma troca. Fala comigo, troca. E o que acontece no altar, no IPI celestial, de um soberano da terra com um soberano do céu? Fala comigo, uma troca. Uma troca. Aí você chega aqui, você está na terra, e aqui é o altar. E você chega, ainda tem lenha, derrama o altar, vem, libera o fogo como Elias. Aí lá de cima, o céu olha, o céu está olhando e fala assim: opa, peraí, o que é que a gente tem para trocar? Porque no altar tem que ter troca. Por isso que na macumba tem derramamento de sangue, galinha podre, pipoca, porque tem que ter troca. Tem que ter troca. Aí o que é que o homem tem? Vai trocar o que com Deus, né? Se Deus tem tudo, epa, teve algo que Ele excluiu a si mesmo de ter. Fala comigo, manlaca. Mas para você exercer o domínio como igreja gloriosa, a autoridade por si só não basta. Porque se a embaixada americana não tem 3 seguranças de 2 metros de altura lá na frente, assim armada até os dentes, a gente tinha invadido aquilo ali geral. Eu não, né? Outras pessoas. E tinha pedido visto, por quê? Porque a autoridade por si só não basta. Tem que ter poder. Agora onde é que eu alcanço o poder, irmão? Num curso, no seminário? Não. Deixa eu te falar algo. Unção você transfere, é dom. Eu posso orar por você e transferir os dons que eu tenho, mas nunca poder. Porque poder só é acessível através da troca no altar de Deus. E onde é que essa troca acontece? Eu chego aqui embaixo e falo: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Aí Deus fala: opa, o que é que você tem para me oferecer? Eu tenho autoridade, porque toda autoridade, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor Jesus é rei. Opa, autoridade na terra, gostei. Então receba agora poder do céu. Poder do céu. Agora calma. Não é tão simples. A Bíblia diz que Elias recebeu um espírito com medida. Fala comigo, com medida. Moisés com eu e você, medida. Mas de João capítulo 1 diz que Jesus recebeu o espírito sem Por que esse ser humano, que era Deus, tinha poder sem medida? Deixa eu te dizer, você tem autoridade. Fala comigo, eu tenho autoridade. Mas só Deus tem poder para curar enfermo, para expulsar demônio e para gerar riqueza. Está lá, Deuteronômio, Deus te deu poder para gerar riqueza. É poder, gerar riqueza é poder. Por isso, irmão, que muitas vezes a gente cresce, mas a gente não altera, não traz transformação. Porque a igreja, ela de fato precisa de poder, irmão, mas só há poder na troca do altar, na interface de Deus, na IPI de Deus. E onde é que essa troca acontece? Ei!
Fala comigo, quando eu dou para Ele de volta a autoridade que Ele me deu. E autoridade sobre o que, querido? Fala comigo. A autoridade sobre a minha vida. Então quando eu chego no altar de Deus, mesmo tendo a manlaca, e estou ali naquele lugar, na tecnologia de troca, e falo assim: Deus, o Senhor me deu uma vida para viver, o Senhor me deu, eu posso sonhar, eu posso ter tudo, mas eu decidi entregar a autoridade da minha vida nesse altar. Aí quando o altar olha, quando Deus vê, ei, tem autoridade, vida entregue, derrama sobre ele poder. Quem quer poder? Você está disposto a entregar a autoridade da sua vida? Sabe o que é a autoridade da tua vida? Jesus falou, irmão. Jesus está fazendo isso aqui por quê? Não, eu estou pisando aqui nessa tomada porque eu vi meu pai fazer. Está falando com o Adriano por quê, Jesus? Porque eu vi meu pai fazer. Está falando com o Miqueias por quê, Jesus? Porque eu vi meu pai fazer. Quer saber o quanto de poder de Deus tem na sua vida? É o quanto você submete as suas decisões ao pé do altar dele. Ah, meu Deus do céu, se você ainda tem autoridade para a sua vida, pouco poder, muito poder, pouca autoridade. Por que eu estou me movendo? Eu ainda tenho fome, ainda tenho sede, eu te entrego lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Ah, pastor, por que as histórias de milagres e maravilhas? Eu não conheço ninguém que ressuscita morto, a não ser Heidi Baker. Por que a gente não ressuscita mais morto? Porque não é autoridade que levanta o morto, é poder. E com qual poder? Daquele que eu entreguei na cruz a minha autoridade. Por que a gente não vê mais braço crescer? Ah, irmão, não vem com essa piada da internet que dá um negócio assim: estica o braço. Uau! Really? Isso se chama alinhamento da coluna, irmão. Por quê? Porque a gente está muito cheio de si, cheio de autoridade, de malaca. Aí chega aqui na adoração, até canta, mas não entrega nada. Por isso que a gente é uma geração sem poder, porque canta como crente, tem aparência de crente, mas não entrega como um filho de Deus. Aí Jesus vem na terra, nasce de Maria, cresce, tem dor de barriga como todo mundo, enxaqueca, dor de cabeça, todas as necessidades que você tem, mas ele entendeu que para gerar intervenção espiritual na terra era através de um corpo de carne e de osso. Aí ele está lá andando e falando assim: Pai, faço. Se eu vejo o Pai fazer, eu faço. Se eu não vejo o Pai fazer, eu não faço. Aí eu creio, irmão, interpretação de Urias, que Deus lança um desafio assim para Jesus: Tu é meu filho? Sou. Me entrega na terra o que nunca foi entregado. Me entrega na terra o que nunca eles me entregaram. Tu é meu filho? Sou. Aí a Bíblia diz que aquele homem que era Deus, o Alfa, o Ômega, o príncipe da paz, o ancião de dias, decidiu jejuar, irmão. E Jesus precisava jejuar? Como homem, sim. Aí o que a Bíblia diz? E ele foi levado para o deserto pelo Espírito. Fala comigo: pelo Espírito, levado para o deserto. Aí lá, 40 dias e 40 noites lá. $40 dias sem comer e sem beber. Satanás chega, oferece tudo para ele. Ele fez: não. Aí o que a Bíblia diz? Antes o deserto era só o filho de Maria. Depois do deserto ele se torna.
E a Bíblia diz, ele foi levado pelo Espírito. Mas depois dele se encontrar com o altar de Deus, a interface que liga a intervenção do céu na terra, 40 dias jejuando, não era para atrair Deus, não, irmão, era para levantar o altar certo. Aí a Bíblia diz, e o mesmo Jesus que entrou pelo Espírito, saiu pelo poder do Espírito. É por isso que a Bíblia diz dele, e ele recebeu Espírito sem medida, Espírito tadinamos poder, porque ele entregou tudo. He gave up all authority. Ele entregou toda a autoridade que ele tinha ali, jejuando como um homem traspassado. Ele entregou toda a autoridade ao Pai e falou: uau, ninguém me entregou isso na terra. Sopra sobre ele poder através do altar. Se você está aqui hoje, faz parte dessa igreja, eu quero te dizer, você tem um chamado. E hoje eu te dou um novo nome. Se você é mulher, vai achar ruim, homem vai achar legal. Eu te chamo de Jerubbaal, derrubador de altares. Como é teu nome? Jerubbaal. O que é que você faz? Derruba os altares tudo. Como? Eu entendi que eu sou noiva, criada para me casar com ele, imagem e semelhança. Sobre mim ele deu domínio, autoridade, mas eu sei que ele deixou chaves de intervenção espiritual, e esse altar é a interface, e eu decidi entregar tudo. Entregar tudo. Sabe por que a gente tem pouco poder, pouca entrega? Hoje eu não vou fazer um apelo para você receber a oração de um homem. Hoje eu vou fazer um apelo. Na verdade, vem se tu quiser. A se encontrar com o altar de Deus hoje, debaixo desse entendimento. E acessar uma interface de intervenção espiritual na tua vida. Deixa eu te dizer, querido, profecia não te dá poder, decreto não te dá poder, oração não te dá poder. A única coisa que te dá poder é a única ferramenta que Deus falou assim: aqui tem troca. Eu te dou toda a autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Por quê? Porque é no altar que a gente entrega aquilo que foi dado. Manlaca, Deus, você me deu autoridade, eu te dou tudo. Me devolve poder. Derrama sobre nós o teu poder. Derrama sobre nós o teu poder. Só vem aqui na frente se você quer ser esse derrubador de altar. Batalha espiritual, irmão, não é com misticismo nem com espada. É com altar aceso. Heavy metalzão. Deus está te chamando para mudar o rosto dos filisteus. Deus está te chamando para mudar o rosto dos filisteus. Como assim, pastor? Os filisteus estavam contentes porque não estavam ouvindo mais nada. Deus quer que você amedronte o leão hoje. Chamba. A gente não vai cantar aqui em cima, quem vai cantar é você, do seu altar. Só instrumental, só instrumental. Yeah, yeah,
Só a guitarra e a bateria, só a guitarra e a bateria. Só a guitarra e a bateria. Por que você parou? Porque a gente parou? Amós capítulo 3, versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Sha, 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 ha, ho, ha, ha, ha. Sha. Escute. Se prepare, igreja. A gente vai começar a entrar numa estação. Pessoas vão entrar naquela porta, já vão ter demônios que vão manifestar. Aliás, tem um aqui hoje, mas eu não vou envergonhar a pessoa. Vou deixar você assistir o culto hoje, infeliz. Manlaca. Mas tem gente aqui que Deus está te chamando, irmão. Mas você não vai chegar lá sem poder. E não tem poder se não houver troca no altar. E eu te garanto, se você entregar tudo, tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. eu te entrego tudo. Que há em mim, eu te entrego tudo. Que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. E eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu sinto que ainda existem algumas pessoas com algumas coisas enraizadas no coração. São altares malignos que ainda estão enraizados no seu coração. Foram encontros que você teve com entidades malignas. Você precisa entregar isso. Eu vejo ainda raízes na alma. Eu vejo duas áreas, irmão: sexualidade e dinheiro. Deus quer fazer libertação hoje aqui.
Pai, nós erguemos o altar, ó Deus, que era e que há de vir. Aonde tem entregue, irmão, não tem altar maligno que resista. Não tem altar maligno que resista. Eu te dou uma ordem: espírito de avareza, espírito de prostituição, get out. Nós derrubamos o altar da avareza no coração dos brasileiros aqui na América. Nós derrubamos esse altar. Aonde a arca está, Mamon não é adorado. Caia Babilônia! Caia Babilônia! Eu te entrego tudo Que há em ti. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego Shababako chobe kupachaya. Receba. Eu te entrego tudo Que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego. Existem algumas pessoas aqui que são prisioneiras no altar de pornografia, de sexualidade. O Espírito está dizendo: hoje é o dia de esse altar cair. Mas não é oração forte do pastor, nem campanha de santidade. É você simplesmente tornar o altar do Senhor mais forte. Faça pacto com seus olhos. Se os teus olhos te fazem pecar, irmão, seja radical, arranca ele. Eu não estou dizendo no sentido literal. Faça pacto com sua boca. Mas ergue, irmão, mais alto o altar da santidade ao Senhor. Ergue esse altar. Eu creio que essa é a próxima estação da igreja no mundo vai ser essa, irmão. Derrubadores de altar. Aqueles que vão erguer altar e derrubar altares. Eu creio que Deus vai continuar falando com muitos de vocês ainda essa semana. Eu profetizo revelações, visões, entendimento. E depois vem contar para mim que eu quero aprender com você. Mas de fato Deus está levando a igreja, irmão. E quem entrar primeiro, irmão, usufrui primeiro. O reino de Deus não é sobre tamanho, não. Quem entende primeiro, acessa primeiro. Os apóstolos, eles eram maior em tamanho do que aquele ladrão na cruz. Aquele ladrão na cruz nunca viu Jesus curar, nunca ouviu uma palavra de Jesus. Mas quem entendeu primeiro, acessou primeiro. Ele falou assim: mestre, você pode me levar para esse paraíso hoje? Ele falou: opa, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ei, irmão, o primeiro homem a inaugurar o céu não foi um apóstolo, foi um ladrão. Porque não é tamanho, irmão, é entendimento que te faz acessar primeiro. Manlaca. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: Deus, sela. E que saiam daqui hoje arcas do Senhor, derrubadores de Dagon. Você vai chegar nos lugares e não vai entender, porque algumas pessoas vão estar prostradas. É porque o altar que ela carrega colidiu com o seu. Ah, pastor, não estou crendo em nada disso. Tudo bem, irmão, sente e assiste. Vai ser bonito o filme. Amém? Aleluia. Salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, te dê uma boa semana. Medita nessas palavras, medita nesses entendimentos, nessas passagens bíblicas. Erga o altar na tua casa, erga o altar. Tenha uma semana abençoada, Deus te abençoe. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Show!